E aí, gauchada que gosta de história? O vídeo de hoje é sobre historiografia. Historiografia brasileira. Como é que foi escrita a nossa história? A história do Brasil, que está escrita naqueles livros de história que a gente conhece da escola. Em 1838, foi construído o Instituto Historiográfico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, que existe até hoje. Ele foi construído por Dom Pedro II, mandado construir, claro, por Dom Pedro II, com a intenção de construir a história do Brasil. Em 1838, nós já éramos independentes de Portugal, mas nós não tínhamos uma história. Era necessário criar essa história, pois nós éramos um estado independente, mas não éramos uma nação, porque nação é diferente de estado. Estado pode acontecer quando se tem um território definido, uma instituição jurídica definida. Nação é quando o povo é unido pelo mesmo ideal, ele é unido pelo mesmo sentimento, ele se identifica pelo mesmo sentimento, o que não acontecia no Brasil. É muito importante para a gente entender esse contexto, para entender como, até hoje, existem essas contradições sobre raça, sobre cultura, essa questão, por exemplo, do racismo. Muito se fala sobre racismo instituído, sobre a história do Brasil que teria sido escrita pela visão do europeu. Como isso se deu? Em 1838, foi feito um concurso. Dom Pedro fez um concurso para instituir, para elencar as normas. Como será escrita a história do Brasil? Quem ganhou esse concurso? Von Martius, um bávaro. Dizem que ele era alemão, mas nessa época a Alemanha não existia. O carro do ovo passando. Mas nessa época a Alemanha não existia. Então ele era um bávaro, ele era da região da Baviera. Karl von Martius escreveu as normas para que fossem escrita a história do Brasil. Parece muito redundante, mas isso é muito importante a gente entender. Ele estava aqui porque ele veio com a comitiva austríaca. Ele veio enviado pela Academia de Ciências. Ele era um médico, ele era um botânico, ele era uma pessoa muito renomada no meio político, no meio da botânica. Ele elencou que, a partir do português, do índio e do negro, deveria ser escrita a história do Brasil. Surge então o nome de Van Hagen. Francisco Adolfo Van Hagen surge então como destaque, como a primeira obra chamada A História do Brasil. Ou seja, sim, a nossa história foi escrita por um europeu. Na verdade, ele nasceu aqui no Brasil, no interior de São Paulo, mas era filho de uma mãe portuguesa e de um pai alemão. Ele vai para a Europa muito cedo e vem para o Brasil e estuda o Brasil de lá. Ele faz pesquisas sobre o Brasil lá da Europa. Ele é um militar, ele é um biólogo, ele é um historiador, ele é um diplomata, ele é um homem muito influente. E ele faz pesquisas interessantíssimas sobre tudo. Porque à época nós não tínhamos, nós éramos carentes de pesquisas científicas. Então Van Hagen se destaca nessa questão. Porém, em A História do Brasil, escrita por Van Hagen, existe algo muito interessante. Ele é pesquisa científica. Numa dessas pesquisas, ele descobriu nada mais nada menos que o túmulo de Pedro Álvares Cabral. Então o cara não era dos fracos. Ele fazia pesquisas na Torre do Tombo, ele fez pesquisa em Viena, ele foi para a Espanha, ele viajou o mundo. Van Hagen, ele era um homem muito bem conceituado. Ele era um militar também, diga-se de passagem. Outro parênteses que deve ser lembrado. A história do Brasil, ela já havia sido escrita anteriormente, também por um europeu, chamado Robert Southey. O que acontece com a obra do Robert Southey? Essa obra, ela não foi bem vista aqui no Brasil, porque a coroa portuguesa não gostou dessa obra. E por quê? Por qual motivo? Robert Southey descreve a colonização como ela foi, a selvageria, a barbárie, a exploração da terra, a escravização do negro, o extermínio do índio. Assim foi escrita a história do Brasil, num primeiro momento, por Robert Southey. Francisco Van Hagen, um homem muito inteligente, um diplomata, um homem muito bem conceituado,
conhecido nos dias de hoje como o pai da história do Brasil. O que ele coloca na sua obra? Ele enfatiza o nosso litoral, ele levanta questões como a capital do Brasil não deve ser no litoral, e sim no interior do país. Ele trabalha muito na questão das fronteiras do Brasil. Ele também trabalha catalogando a fauna e a flora brasileira. Ele é um historiador nato. Porém, Van Hagen, nessa obra, faz algo inesperado. Nas suas pesquisas no interior do Brasil, ele passa a descrever o índio como um povo bárbaro, que necessitava ser colonizado, que necessitava ser educado pela coroa portuguesa. Ele faz, na sua obra, menção ao negro como algo que nunca deveria existir. Segundo Francisco Adolfo Van Hagen, que o português era um branco, católico, europeu superior e que o índio precisava deles, que o traficante de escravo prejudicou o Brasil ao trazer essa espécie para cá. Isso não sou eu que estou falando, isso está na obra do Van Hagen, que está disposta na internet, no site do IHGB, no site da Biblioteca Nacional, para quem quiser pesquisar. Bem, então quando a gente ouvir, ainda nos dias de hoje, que a história do Brasil ela foi inventada, se tu achar que isso é uma besteira, sinto muito em te dizer que o ignorante nesse caso é tu, assim como eu não conhecia essa história. É muito importante que a gente conheça a nossa história, é muito importante que a gente pesquise, porque algo que foi ensinado para mim quando pequena, de que eu sou descendente de escravo, ponto, que não existe mais nada, é mentira. Um dos fatos que aconteceram nessa barbárie da colonização foi exterminar com a história do negro que chegava aqui, exterminar com a história do índio que era o dono da terra e que estava aqui. Então, sim, Van Hagen pintava o Brasil como branco, colonizador, superior e católico, pois não existia respeito à religião, à sua fé. Ninguém podia professar uma fé diferente a não ser a fé católica. Bom, gente, esse foi um resumo sobre a historiografia do Brasil, um resumo sobre pontos importantes sobre a história do Brasil. Pessoas como Adolfo Van Hagen, que são referências até o dia de hoje sobre a história do Brasil. Um homem que pensava que o negro não deveria existir e que os traços da miscigenação deveriam sumir brevemente da história. Assim é o pai da história brasileira. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem seu like, afinal de contas não custa nada. Deixa seu comentário e até o próximo vídeo.